ontem, durante o programa de ontem, coloquei aqui em dúvida, quando abordei o assunto, se o relatório que corre na Comissão de Ética e Decoro da Câmara de Maringá contra a vereadora Cris Lauer teria sido de fato lido ou não, mas de fato esse relatório foi lido na segunda-feira lá, pelo menos começou-se a leitura desse relatório aí referente ao pedido de cassação da vereadora Cris Lauer. O documento completo com os anexos, ele tem ele tem exatamente 1.330 páginas. Entre esses anexos está o parecer da subcomissão, que é pela cassação da vereadora. Ele é assinado pelo relator, Onivaldo Barres. Depois de uma longa exposição de motivos, ele considera que, entre aspas aqui, a representada incorreu nas condutas previstas no artigo 4º, inciso 1 e 2 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, puníveis com a perda do mandato, pois abusou da prerrogativa do cargo e percebeu vantagem indevida em proveito próprio no exercício da atividade. Aqui está se falando daquela história do advogado que teria feito trabalhos de advocacia, recebendo como os honorários que são pagos como assessor, tá? Então ela teria usado, em tese, vou colocar aqui, um assessor para fazer trabalho particular. Por isso, aqui o enriquecimento ilícito, tá? Durante a leitura do relatório da subcomissão, o vereador Rafael Rosa, que é do Partido Novo, o mesmo partido da vereadora Cris Lauer, ele pediu vista por 2 sessões. Ontem eu entrei em contato com o pessoal da comissão e eles me disseram que a leitura do relatório será retomada na quinta-feira às 14 horas. Como foi pedido por 2 sessões, eu fiquei na dúvida se é na quinta-feira amanhã ou se na próxima quinta-feira. Tá certo? Provavelmente na próxima, se a gente conta 2 sessões da Câmara. Mas eu não sei como conta aí essas sessões da Comissão de Ética, então fiquei na dúvida, vamos aguardar essa situação. Ó, a vereadora Cris Lauer, ela ingressou ontem mesmo na Justiça da Fazenda Pública com mandado de segurança civil, pedindo uma medida liminar contra a Câmara Municipal de Maringá e também contra os vereadores Belino Bravinha, Onivaldo Barres, Sidney Teles e também contra o presidente legislativo Mauro Sokawa. Todos são membros da Subcomissão de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo aqui de Maringá. Ela requer a suspensão do procedimento de cassação de seu mandato. Segundo a vereadora, o procedimento está permeado por numerosas irregularidades e desrespeito. Ela alega ainda que não houve oportunidade de ampla defesa e que houve desigualdade de tratamento entre o seu caso e o processo movido contra o vereador Paulo Biazon, que também tem lá um processo. Ontem mesmo, na tribuna da Câmara, o presidente da Comissão de Ética e Decoro, o delegado Luiz Alves, ele subiu lá e esclareceu que os ritos estão dentro dos prazos estabelecidos. Cada um a seu tempo, por conta de entrada de documentação, de protocolos. Então, ele explicou isso ontem na tribuna da Câmara, que não existe isso de descompasso entre um processo e outro. Cada um está seguindo o seu trâmite absolutamente normal. Ângelo Rigon. É o seguinte, ela entrou contra o Mário Sokawa na condição de presidente da Câmara. Ele não integra a comissão de ética. Mas como ela entrou contra a Câmara, ela tem obrigatoriamente de entrar contra o presidente. Então é só fazendo esse reparo. E o que me estranha nesse processo todo, que está mais que provado, inclusive o relatório está cheio de Ângelo Rigon lá do blog, porque foi eu que denunciei o uso irregular do chefe de gabinete dela para interesses particulares dela, o que configura improbidade administrativa. Foram 8 processos, no mínimo, que ele defendeu ela, ganhando dinheiro pago pelo contribuinte. O que me chama a atenção é o fato dela reclamar que não teve ampla defesa. Ela não apareceu quando foi chamada para a oitiva, né, para ser ouvida. Ela não apareceu, foram 2 ocasiões. Ela não manifestou interesse em rebater mesmo, porque ela está respondendo no mesmo processo, a ação civil pública, na justiça. E lá, tanto ela, até onde eu sei, quanto e principalmente o ex-chefe de gabinete confirmaram todas as acusações que infringem o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Daniel Matos. Paulo, igual o delegado Luiz Alves ontem subiu na tribuna, né? E uma situação bem chata, né? Por diversas vezes ele teve que parar o seu discurso, pois as pessoas não deixavam ele falar, eram as vaias, eram os tumultos criados ali durante a sessão.
Mas ele foi claro, conta fatos, não argumentos. Explicou aqui como o Rigon disse, ela teve o direito da defesa, ela poderia arrolar, colocar ali 5 testemunhas, ela colocou 12 testemunhas, não foi nenhuma. Depois das 5, somente uma foi lá fazer o seu depoimento, ela teve o espaço para sua defesa. E eu acho sim que ela está indo, a estratégia dela é de agressividade, né? Ela está indo para cima dos vereadores, agredindo verbalmente, tentando tumultuar o processo. Essa questão que ela entrou ontem, ela está questionando que o relatório do relator, né, o parecer do relator do Onivaldo Baes, não foi nenhum dos assessores dele que escreveu, foi alguém de fora que escreveu. Então assim, ela está tentando de alguma maneira um tumulto, e visto quem consegue ler o processo que ela ingressou na justiça, ela já dá meio que como derrotada, ela já dá meio que como caçada ali no processo. Então é uma maneira dela produzir provas para uma eventual, né, lá na frente tentar uma brecha para tentar retornar ao cargo. Então acredito que, mais uma vez, contra fatos, não argumentos. O processo dela é do Paulo Biazon, o delegado Luiz Alves explicou ontem como está andando, o do presidente Mário Roscoe, que também tem um processo lá, também está andando. O delegado Luiz Alves foi à tribuna para esclarecer todos os fatos. Só não vê quem não quer, né, o Paulo? Eu devia sair, porque eu sou, viu, Tupã? Eu sou. Mas vamos lá, voltando aqui a conversa sobre o processo que tramita na Comissão de Ética. Regiane, quero te ouvir sobre o que você tem percebido aí sobre toda essa história. Não, o que eu tenho percebido, o que eu tenho ouvido, né? Eu não estive na sessão, mas vi um vídeo da Cris na internet, onde ela alega perseguição, e ela diz que para ela está sendo rápido o julgamento e para os outros não. Então, assim, também foi aclamada lá, eu ouvi, não sei como é que estava, até o Daniel, que deve ter participado, pode contar pra gente, devia estar cheio pelo volume ali das palmas e dos gritos que estavam ali dentro. Assim, o que a gente vai dizer em relação a isso? Contra a justiça, se está seguindo o trâmite normal, Paulo, a gente só tem que aguardar mesmo que o martelo seja batido, né? Aqui a gente só faz explanar realmente isso que a gente vê e ouve, e é que a justiça seja feita. Se não está correndo do jeito que ela espera, não sei. Oportunidades foram dadas, está aí, ela está lá na Câmara agora fazendo a sua defesa de uma maneira questionável. Né? E eu não tenho nada mais a dizer em relação a isso, a não sei esperar. Como aqui todo mundo. Eu tenho que esperar. Edivaldo Magro. Deixa eu entender. Quando começou a ser lido o relatório, o Rosas pediu vistas, foi isso? Quando chegou na parte do parecer do relator. Exatamente. Então, o trecho do relatório... Foi suspenso por 2 sessões. Exato. E ela entrou com uma mandado de segurança para obter uma liminar. Exato. É isso. Exato. Então, minha pergunta é, caso ela obtenha liminar, esse relatório mesmo assim volta para leitura ou não? Ela quer liminar, qual que é a defesa dela? Ela quer obter uma proteção contra o quê? Contra a leitura do relatório? Ela quer a suspensão de todo o processo. É isso, mas assim, vai voltar de qualquer forma, então pode voltar o relatório para votação. É isso, independente da decisão da justiça. Se eu sair a liminar, suspende a leitura do relatório. Sim, porque aí faz parte do processo. Aí segue todo novamente, até conseguir derrubar a liminar e seguir o processo. Exatamente. Então, pelo que eu antevejo, a sensação que me dá é que nós vamos ter uma situação muito parecida com a história guardando as diferenças, né, de ação, que é a questão do Flávio e do Bacurau. Né? Tudo parece indica que vai ter esse vai e vem. Vou deixar claro que os objetos das ações são absolutamente distintas. Deixar também claro que se cabe o recurso jurídico, que ela tem essa opção, que ela faça o recurso jurídico, mas me parece que ela perdeu a oportunidade de se dar a ela a defesa, né? Pelo contrário, às vezes em que ela teve a oportunidade de tentar pacificar um ambiente bastante hostil que ela tinha na Câmara, ela aumentou ainda mais o volume do tom, do discurso, buscando, né, acossar os vereadores ainda mais, sem nenhuma tentativa de conciliação, buscar uma saída minimamente honrosa para a situação dela. Então, espero que tenha um desfecho aí dentro da normalidade, da legalidade, e ela em se confirmando o relatório, né, que se cumpra a lei. Mas me parece que é mais um problema que vai se arrastar. Outra pergunta, é uma dúvida também minha. A cassação dela, a perda do mandato, impõe também perda dos direitos políticos? 8 anos, né? 8 anos é o mesmo criminal, né? Ok, estaria fora do páreo esse ano, então. Então, só eu saber também quem é o
suplente, Rodrigo Acho que é Matos. Rodrigo isso? Matos, né? Do PSC, né? Rodrigo Antigo Matos. PC. Rodrigo PSC. Matos com 1.100 votos. Que é PSC, hoje é o atual Podemos. Isso. Isso. Ok. Ô, Paulo, Fala, só né, antes uma Paulo? questão só do Kim, acho que o Kim teve acesso ao... Não, o que vai falar agora? Ele vai falar Uma agora. pergunta, sim, porque a ação dela é só para produção de provas. Não sei se com essa produção de provas ela pode pedir essa liminar, o Kim, para suspender a comissão. Vamos lá, Ela coisa- para ouvir as testemunhas. É, tá sim, o mas- Joe Biden e O o que Trump ela, o que lá ela entre as entrou ontem é testemunhas. uma produção de provas, É, uma coisa desse tipo, exatamente. né? A produção Então acho de que ela prova- não pode conseguir eliminar para Não, parar a não comissão. brinca, E ela quer que a Câmara convide as testemunhas. E ela botou Joe Biden, Trump, a cantora Madonna. Ah, então, para pô. com isso. Não, ela não tá de fez isso, brincadeira, Eu tô né? brincando. Ah, Mas ela bom. botou gente de fora que nada tem a ver com peixe. Felipe Barros, por exemplo. Vamos lá. Quem, Rafael? A produção de provas é justamente para tentar realmente produzir uma prova testemunhal, nesse caso, que é a oitiva de algumas pessoas ali, para depois, quem sabe, utilizar futuramente. Não tem nada a ver com o mandado de segurança que foi impetrado por ela, pela defesa, enfim. O mais engraçado é que ela fala sobre celeridade, enfim, né, das coisas, mas o mandado de segurança dela, que foi impetrado dia 22 de julho, 1h38 da manhã, ontem já está concluído para a decisão da liminar. Então está indo rápido. Isso favorece a ela, né? A conclusão para que seja realmente decidida a liminar que está sendo pedida a suspensão de toda essa representação da vereadora na Câmara. Mas chama muita atenção, porque o relatório mesmo do relator fala que ela perdeu o prazo, né? Tipo, para apresentar a defesa técnica. Então, assim, a gente está trabalhando aqui com toda a ampla defesa. Pelo menos é o que eu não analisei aqui os dias certinho, mas pelo menos no relatório está dizendo, no entanto, o prazo concedido transcorreu sem que a vereadora ou sua defesa técnica se manifestasse. Então, se o mandado de segurança está pedindo a suspensão por conta, né, de violação de ampla defesa e contraditório, o relatório está respaldado dizendo que, peraí, ela perdeu o prazo para se defender. O problema não é da comissão processante, você entende? É da defesa que perdeu o prazo. Se isso é efetivo, é verdadeiro, não tem o que fazer, né? Já dá para adiantar que a decisão não tem muito cabimento, não. Quanto à suspensão, na eventualidade. Mas é uma coisa que, querendo ou não, acaba prejudicando muito a Câmara, né? Os trabalhos, enfim. Mas não é de hoje, que infelizmente a quebra do decoro nessa Câmara vem à tona. E dessa magnitude, assim, para dar uma suspensão, uma cassação. Mas o que a gente percebe muito bem nas petições aqui, essa confusão, querendo ou não trazer um pouco de confusão em todo o processo, é similar a outros processos de outras pessoas, né? É muito engraçado porque eu já passei por isso e eu sei como é que é. Essas ideias mirabolantes, a Pamela sempre fala aqui do direito criativo, né? Do supositório, vamos falar assim, né? Que é melhor. Supositório. O direito supositório. Porque a pessoa supõe um supositório lá dentro. E tipo assim, Meu nossa, Deus. criando coisas e... Não, suposições só. Não, sim. Não se assustem, não. eu não linguagem queria falar jurídica. suposições, supositório, entendeu? Gelado. Pois é. Você já colocou? piora. Já? Tem Não mais piora. gente que colocou, então. Não, já deve saber. não. Quem conclui? Mas enfim, tentou, você concluí tentou, Paulo. dizendo que realmente é uma confusão. Então, eu não sei até onde vai dar esse processo, né? É de cassação aí. Agora vai ser... O Rafael Rosa vai ter que se manifestar quanto às vistas que ele pediu. E é isso que nós temos hoje para demonstrar, né? A Câmara dos Vereadores hoje nesse processo que, querendo ou não, complica a vida da sociedade. Mas a gente não pode ignorar algumas quebras do decoro. Isso não dá para ignorar. Tá? Isso não dá. Então, assim, quebrou realmente, violou a ética, tem que pagar por isso. E não adianta se é bem engajado nas redes sociais ou não importa. Isso não importa. Teve uma votação expressiva? Não importa. Vai perder os direitos políticos? Mas é isso que funciona. E isso tem que servir para todos. É porque a regra, quando vale pra um, tem que valer pra todo mundo, né? É assim que eu imagino. Não, o Paulo, e falou no processo do Paulo Biazon, falta o relatório do relator, né? E o relator é o Rafael Rosa do Partido Novo. Então, na hora que o Rafael Rosa fizer o relatório dele e anexar no processo, o processo do Paulo Biazon vai andar. Então, assim, não vejo dois pesos e duas medidas. É só o Rafael Rosa fazer o processo, fazer a parte dele, encaminhar no processo, que aí o processo do Paulo Biazon vai andar. Tá mais tempo ali que o da Cris Lauer. Então, quando você joga a luz, né? Você começa a perceber umas coisas que são... É como o Kim usou aqui a expressão, mirabolante, né? É o modus operandi aí de uma ala da política maringaense. Infelizmente,
é assim que a gente tem.